Fala galera, beleza? Antônio aqui. Hoje a gente vai falar sobre um dos recursos aí mais poderosos do Rush. São vários, né? Mas esse é um dos, e são os enums ou enums. E para explicar, eu vou usar um exemplo que todo mundo conhece, pelo menos você vai estar bem familiarizado com isso, que é um sistema de pagamento. Obviamente o escopo aqui vai estar bem reduzido, então a gente vai trabalhar aí com Pix, cartão de crédito e boleto num escopo bem reduzido mesmo, mas o foco aqui é para que no final desse vídeo você entenda, né, o que é o Enum, porque ele existe e porque o compilador do Rush não vai te deixar esquecer de tratar nenhum caso, beleza? Bora lá. Vou começar aqui criando o nosso projetinho. Deixa eu até confirmar se eu subi a última aula. Não subi, então vamos adicionar aqui. Beleza, tá subido. Então vamos lá, vamos criar aqui um projetinho enums. Beleza, com o projeto criado a gente vai abrir o editor. Eu vou dar uma alterada aqui na coloração do vídeo na hora de subir para o YouTube, porque como eu estou utilizando Light Mode, pode ser que esteja ruim para vocês enxergarem, né, a tela. Mas vamos lá. Vamos abrir aqui o nosso main. Beleza. Vou apagar esse Hello World aqui por default. E a gente vai começar aqui no seguinte cenário. Imagine que você está criando aí um sistema de uma loja online, beleza? E aí o cliente escolhe como quer pagar. Se ele vai usar o Pix, se ele vai usar o cartão ou se ele vai usar o boleto. Se você não tem o conhecimento sobre enums, né, como que você representaria isso aí no código, né? Provavelmente a gente vai representar isso como um string, né? Então eu vou definir uma função aqui, vou chamar ela de processar pagamento. E aí a gente vai passar um método que vai ser um string, né? Um método de pagamento. E a gente vai passar também aqui um valor que vai ser um float de 64 bits, beleza? Essa função não vai ter retorno nenhum. E agora começa o desenvolvimento aqui, né, dessa nossa função, porque a gente vai precisar validar aqui para fazer o processamento do pagamento. Então, vou usar uma estrutura simples aqui de condicional. A gente vai utilizar o if, então eu vou verificar se o método, né, for igual a Pix. Ele vai basicamente imprimir na tela uma mensagem, beleza? Então deixa eu pensar aqui, gerando QR Code no valor de X, dá um espacinho aqui. Em reais a gente usa vírgula, né? E vou passar aqui o valor. Aqui para ajudar eu vou passar uma formatação que vai ser de 2 dígitos, beleza. Aí a gente segue para a segunda validação, porque se não for Pix, né? Então a gente vai fazer um else if. E aí nesse caso o nosso else if aqui é para verificar se o método, nesse caso é cartão. E aí eu vou passar sem acento, né? Fazer um print line aqui. E aí a gente vai, ó, cobrando. Espacinho. Vou passar a mesma formatação aqui. A quantidade de dígitos. E vamos passar o valor. Beleza? Show. Agora por fim, a gente vai ter mais um else if. E nesse caso vai ser para método igual, boleto. E aí a gente vai dar o nosso print line aqui, gerando o boleto no valor. Vou botar até gerando o boleto no valor de... E aí novamente a gente passa aqui a quantidade de dígitos e a nossa variável. Beleza. Até aqui vocês já devem estar bem acostumados. Só que aí agora a gente precisa chamar a nossa função, né? Então para chamar a nossa função a gente vai fazer aqui
processar pagamento, a gente precisa passar um método de pagamento, né? Nesse caso aqui, eu vou passar um string from Pix, beleza? No valor de R$ 49,90, beleza? Vamos executar. Eu vou acessar aqui em Nums e a gente vai executar o nosso programa. Beleza, ele já deu o resultado aqui, gerando QR Code no valor de R$ 49,90. Funciona, né? Só que nós temos aqui, deixa eu reduzir um pouquinho aqui agora o terminal. Nós temos um problema aqui, porque imagine o seguinte cenário. Você chega aqui e passa um typo, né, por exemplo. Pix com 2x. Nosso código vai compilar, ele vai executar, só que aqui está o bug. Não tem saída nenhuma, beleza? Diferente do nosso último exemplo, onde a gente tinha a nossa saída correta, aqui você tem um erro, porque nossa função está fazendo a verificação aqui em cima de string, beleza? Então aí o que acontece? Nenhum dos ifs ali conseguiram checar aí essa informação, o pagamento sumiu, o cliente acha que pagou, mas não pagou, enfim, um bug silencioso aí novamente. E ainda pode ficar pior, né? Que você imagina que aqui pode ser passado qualquer coisa, né? Tipo, a gente pode passar qualquer coisa aqui dentro dessa string e o nosso código vai compilar. Ele não sabe que só existem 3 formas válidas ali de pagamento que a gente definiu dentro do nosso bloco de condicionais ali, né? Então você ainda pode imaginar o seguinte cenário, né? Digamos que a loja agora aceita débito, né? E a gente não tem mapeado aqui o meio de pagamento de débito, beleza? Então você vai criar uma nova opção e aí você esquece, né, de atualizar aqui, por exemplo, essa condicional. O compilador não vai te avisar, ninguém vai te avisar, você só vai descobrir quando realmente der merda, né? Essa que é a verdade. Então, o problema raiz aqui é que uma string aceita qualquer texto do mundo, né? Então, a gente só quer 3 opções, nem mais nem menos. E é aqui que o enum entra, beleza? Então, eu vou começar aqui a definir o enum, beleza? Então, a palavra-chave, o keyword aqui para você fazer a definição é enum, ou enum. A gente vai chamar ele de método pagamento, beleza? E aqui, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar Pix, cartão e boleto. Opa, autocomplete, acabou completando aqui com um B minúsculo. Beleza, a gente já tem aqui o nosso enum declarado, beleza? Só vai existir essas 3 opções agora, por hora, né? E aí não existe uma string errada, não existe nada nesse sentido, beleza? Então como que você poderia utilizar aqui o enum nesse caso, né? Então a gente poderia criar aqui, ó, definir uma variável aqui chamada pagamento. E a gente vai dizer que o pagamento é um método de pagamento. E aí dois pontos é a forma como o Rush disponibiliza para você escolher uma variante ali dentro do enum, vamos dizer assim, beleza? E aí nesse caso aqui eu vou selecionar Pix. Então aqui a gente está jogando com os tipos, né? Você está vendo aqui que já foi feita a inferência, né? Que essa variável pagamento é um método de pagamento. E aqui você já consegue ver de forma legível que é um Pix, beleza? E aí você poderia, sei lá, definir aqui pagamento 2. E aí vamos fazer um teste, né? Vou tentar definir que pagamento 2 é um método de pagamento, sei lá, crédito. O que vai acontecer? Você já vai ver aqui o compilador, né? No caso, Rush Analyzer aqui já nos avisando, né? Que não existe uma variante ou nenhum item associado ali a crédito dentro do enum método de pagamento. O Rush não deixa você usar isso aí. Então, essa variante não existe no enum e ponto final. Então agora, vamos reescrever essa nossa função aqui de pagamento usando o enum. E aí aqui a gente vai conhecer Conhecer não, porque vocês já estudaram isso em algumas aulas anteriores. Eu falei sobre isso lá no início do curso, que é o Pattern Match.
Então, a gente vai fazer o matching aqui em cima das opções ou das variantes que a gente tem no Inand método de pagamento, beleza? Então, aqui eu vou apagar essa variável aqui que eu defini. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui por hora esse terminal, deixar somente o código aqui. E a gente começa a fazer a reescrita aqui da nossa função. Para o match, você tem que pensar no match como se ele fosse um... Eu gosto de usar a analogia que imaginem um interruptor de luz com várias posições, entendeu? Não somente duas. Então você virou para um lado é uma coisa, se vira para o outro acontece outra e assim sucessivamente. Porque nos casos que eu passei aqui com relação a pattern match, a gente estava validando algumas outras coisas que não eram enums, beleza? Mas aqui vai ficar mais claro para você como você pode estar usando ele. Então, a primeira coisa que a gente vai mudar é que método, já a assinatura de método dentro dessa função já não é mais um string, agora ela é um método de pagamento. Show? E aí a gente começa a ter esse problema aqui em cima dos ifs. Eu não vou apagar ainda porque eu quero recuperar essas strings aqui que a gente passou para dentro do print line, mas deixa eu dar uma... Na verdade eu vou fazer o seguinte. Vou deixar essa função aqui, vou renomear ela para antiga, beleza? Aí a gente não perde ela e vou definir uma nova função, tá? Vamos lá. fn, né, para a gente começar a fazer a definição ou a declaração de nossa função aqui, processar pagamento. E aí a gente tem como assinatura aqui de argumento um método, que agora nesse caso é um método de pagamento, e a gente tem um valor que é um float de 64. Beleza, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar aqui o pattern match, e para fazer isso aqui é simplesmente você chamar a keyword match, beleza? E aí o que eu vou fazer o match? Eu vou bater em cima do que? Da mesma forma que a gente fez a verificação aqui no if, a gente vai fazer no match também apontando para método, beleza? Então eu vou fazer um match de método. E agora, para você que está vindo de outras linguagens, talvez fique um pouco esquisito a sintaxe para isso, mas ele basicamente eu verifico, você sempre imagina o seguinte, do lado esquerdo é o que você quer validar, do lado direito é o que você quer que aconteça, digamos assim, beleza? Então, vamos lá, vamos começar pela primeira. Porque se método for método de pagamento, Pix, beleza? Você vai fazer vai utilizar essa arrow aqui, ou seja, igual, maior, beleza? Se for uma instrução única, a gente pode fazer aqui, usar um print line direto como uma instrução única. Eu acho que se eu não utilizar assim, quando você tem mais de um comando, eu acho que eu expliquei isso na outra aula, mais de uma linha, a gente abre um bloco, né? Mas nesse caso aqui, mesmo que eu abra um bloco, eu acredito que na hora que eu salvar, ele vai reduzir para uma única linha. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar, porque eu já tinha escrito, né? Então vamos poupar o tempo aqui. Deixa eu salvar. Não, ele não tá fazendo não tá formatando para uma única linha. Agora a gente tem que verificar também aqui cartão, beleza? Mesma coisa. Cartão a gente vai chegar aqui, vou copiar essa linha. E ainda a gente tem que fazer agora o boleto. Pegamos aqui o boleto, vou copiar a linha do boleto aqui. Beleza. Com isso a gente já tem aqui as 3 condições cobertas. Show? Agora a gente está tendo um pequeno erro, que é um erro de tipo, né? Ele está esperando lá um método de pagamento e está encontrando um string. Então, para resolver isso aí, a gente vai apagar aqui e fazer a chamada novamente. Então, vamos lá. Eu vou dizer que aqui o método de pagamento, como eu fiz anteriormente, era um Pix, beleza? Show. Ou eu poderia até, já estava definido ali em cima, né? Passar pagamento, que eu criei uma variável. Então, tá aqui, tá funcionando. Eu vou
executar esse código agora. Então a gente vai acessar aqui em Nans, vou dar o nosso cargo run aqui e como você pode ver, gerando o QR Code aqui no valor de R$ 49,90. E agora o interessante é que eu posso criar quantos pagamentos eu quiser, né? Digamos que eu queria criar aqui, eu vou criar aqui, ó, cartão, é igual ao método de pagamento, cartão, e vou fazer aqui uma outra venda, né? Então vou processar o pagamento aqui, passando cartão, passando o cartão com o valor de, deixa eu pensar, sei lá, R$ 149,90. Show de bola. Se a gente for executar, tá lá, ó, cobrando R$ 149,90. Tá faltando. Eu vou deixar sem colocar que tá no cartão. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Então, show. Agora vem uma parte aqui que é interessante. Digamos que eu vá adicionar, né? Enfim, a loja vai integrar mais um meio de pagamento aqui, né? Não sei, por exemplo, débito. O que vai acontecer? Ele já vai dar um erro. Isso aqui é o Rush nos informando porque a gente não cobriu aqui nesse pattern match nosso aqui o método de pagamento débito. E vocês podem lembrar que a gente precisa cobrir tudo que estiver dentro, né, do... Se eu tentar compilar isso aqui, por exemplo, ó, ele vai dar um erro, né? A gente precisa de fato cobrir tudo que tem ali dentro das possibilidades, né, do match. Ei, você tem um caso novo aqui, né, débito, e você não tratou ele dentro do match. Então eu não vou deixar isso aqui compilar. Então como que a gente faz aqui para resolver? A gente vai ter que passar, né, o débito aqui. E novamente a gente usa arrow aqui. Nesse caso aqui eu não tenho de onde copiar, né? Então vou fazer passando o valor. A gente vai colocar aqui para apenas 2 dígitos. No débito. No débito. E aí a gente passa valor. E tá coberto. Então se eu chegar aqui agora e executar, não tenho mais erro, beleza? A gente tem só alguns warnings aqui que são relativos à função que a gente não está mais utilizando, né? E também há duas variantes que a gente tem aqui também que não foram construídas dentro do código. Então eu posso chegar aqui agora, colocar let, eu definir a variável aqui, no caso débito, e vou colocar que ela é um método de pagamento do tipo débito. E aí vamos processar o pagamento passando débito com valor de R$ 23,99. Beleza? E agora a gente vai cobrir também boleto. Vai ser um método de pagamento do tipo boleto, com a variante boleto, né? E aí a gente vai processar também esse pagamento com boleto e no valor de R$ 59,99. Show! Agora a gente vai voltar aqui pro terminal, vamos compilar, executar. E agora a gente tem somente aquele warning realmente da função que ainda está ali antiga. Eu vou deixar aqui só para comparação, né? No final da aula a gente conseguir comparar aqui um com o outro. Mas o que está acontecendo aqui? Quando a gente utiliza aqui dentro do match, todos esses casos aqui sendo tratados, nenhum caso esquecido, isso aí se chama Exhaustive Pattern Matching. Ou seja, é o match aqui nos obrigando a cobrir todas as possibilidades, como eu falei anteriormente. É impossível a gente esquecer algum caso. O teu programa nem vai rodar, beleza? Particularmente, eu acho muito mais legível o match do que um if e else if encadeado aqui. Até agora, as variantes no Enum, elas são simples, né? Só nomes ali, sem dado nenhum. Só que no mundo real, cada método de pagamento, ele vai ter informações diferentes, né? Então, Pix vai ter, por exemplo, a chave Pix.
Cartão tem o número do cartão e aí parcelas, por exemplo. O boleto vai ter o código de barra e assim sucessivamente. Então, com o Enum, aqui no Rust, cada variante ela pode carregar seus próprios dados, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que no Pix aqui, vai carregar, né, uma string, beleza? Eu vou dizer que o cartão vai carregar uma string e também um unsigned de 32 bits, que nesse caso vai ser, né, a string aqui para o número do cartão e esse unsigned de 32 bits aqui que vai ser para a quantidade de parcelas, né? Boleto a gente vai tratar como string e no débito a gente pode tratar aqui só como string também para ser o número do cartão. E aí o que está acontecendo? Agora você já vai reparar aqui que o nosso código já está quebrando de novo, né? Sempre o compilador vai estar aqui, deixa eu fechar esse terminal, sempre o compilador vai estar aqui desgastando a sua visão com os erros, né? Isso no caso o Rust Analyzer aqui te avisando o que tem erro dentro do teu código. E isso aqui é bem simples para a gente resolver. Primeiro que a gente vai ter que resolver é que, no caso, no nosso pattern match aqui, os enums agora tem valores, né? Então, para a gente conseguir cobrir todos eles, a gente precisa passar esses valores. Então, o primeiro ponto aqui é que o Pix ele vai ter uma chave, e aqui a gente pode dar o nome que a gente quiser, tá? Para o argumento que vai passar aqui para dentro, e esse argumento agora passa a ser acessível. Tá correto. Aqui dentro da print line, beleza? Então eu vou colocar aqui que está gerando o QR Code aqui para a chave. E aí nesse caso a gente passa um placeholder aqui. E aí agora a gente tem que passar a chave aqui também para dentro do print. E aí beleza, ele já conseguiu cobrir. Show? Para o método de pagamento, a mesma coisa. Só que nesse caso a gente tem o que? A gente tem dois valores, né? Uma string, se você observar aqui em cima, a gente tem que é uma string e um unsigned de 32 bits. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos passar aqui, primeiro, qual que é o número do cartão, beleza? E as parcelas que a gente vai passar. Então, vou cobrar X... Oh, meu Deus, eu vou cobrar o valor aqui, no caso, no cartão, né? No cartão, e aí a gente passa o número. E aí, em a quantidade de parcela, X, beleza? Então, na sequência aqui, a gente tem valor, depois a gente tem número, depois a gente tem parcelas. Então sempre você vai colocar aqui os valores para dentro do teu print line aqui para macro print line na sequência que você colocou o placeholder, beleza? Só questão de lógica nesse caso. No caso do boleto, o boleto também é uma string, né? Então no caso do boleto a gente vai passar, vamos colocar aqui que é um número, né? Então todo boleto tem um número, né? Nesse caso a gente vai passar, na realidade eu acho que não vou nem usar número, que não é número na realidade, é um código, pronto. E aí a gente pode fazer o seguinte, vou passar aqui, ali eu vou manter ainda com valor e aqui eu posso passar direto aqui o código do boleto. E aí a gente passa o placeholder aqui e utiliza a variável aqui, código, beleza? E por fim, o débito, que é basicamente o número do cartão que a gente colocou. Então eu vou passar novamente aqui, vou chamar de número, e aí passando o valor no débito, no cartão, com número, e aí a gente passa aqui o número do cartão. E tá no final, né? Fiz cagada aqui. Como tá no final aqui, fica fácil pra gente chamar aqui. Show de bola. Com isso a gente conseguiu resolver o problema aqui do nosso match. Conseguimos cobrir tudo na realidade, né?
Agora a gente precisa alterar aqui as nossas formas de pagamento. No caso do Pix, por exemplo, no caso aqui do Pix, por exemplo, a gente precisa passar aqui para dentro do Pix a nossa string, né? E aí, para passar essa string, a gente vai passar a chave Pix. Então, vamos dizer que a chave Pix minha aqui vai ser a string Pix do Antônio. Não vão mandar, hein? para esse Pix aí. E aí, show de bola. A gente está passando os dados lá. E aí já sumiu o erro que a gente tinha aqui na função, beleza? Deixa eu chegar agora aqui na cartão, mesma coisa. Só que o cartão, a gente tem que passar dois valores, né? Então, sempre você vai passar dessa forma aqui, abre e fecha parênteses. Só que no caso do cartão, mesma coisa do Pix, você vai separar por vírgula. Imagina como se você estivesse passando argumentos para dentro de uma função, beleza? Então, primeiro caso é o número do cartão, então é um string. A gente vai passar o valor de, sei lá, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, beleza? E aí, a quantidade de parcelas, vou fazer em 10 vezes, show? Com isso a gente já chamou também ali, atualizou, né, o nosso cartão. Para o débito é a mesma coisa, a gente só tem o número do cartão. Então tá fácil, a gente vai passar aqui 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Beleza. Cobrimos o débito também. E por fim a gente tem um boleto. Que, salvo engano, deixa eu só confirmar lá em cima. Boleto também é string. Então tá simples de resolver. Vamos passar aqui. String from. E aí, pô, como que é? Vou passar bem aleatório aqui. Que boleto é um número mais ou menos assim, né? Tá. Beleza, aqui faltou a gente fechar com ponto e vírgula na nossa instrução. Show de bola. Com isso a gente cobriu e tá passando aí dados para dentro das variantes do nosso INAM. Beleza? Isso aqui acaba parecendo um pouco complexo, mas não é. Né? Quando você começa a utilizar aí com uma maior frequência, né? Eu espero que depois dessa aula aqui você já, né, que acabar a aula, você vá praticar um pouco, né? Pense em alguns casos de uso, né? Eu sempre penso o seguinte, gravando essas aulas, eu explico como que funciona, né? Mostre um exemplo, mas eu acho que vai de você também se desafiar um pouco aí, testar, né, coisas diferentes, criar um sisteminha aí para você utilizar, seguindo esse mesmo exemplo que eu passei aqui, e testar coisas diferentes, porque assim você consegue realmente massificar esse conteúdo aí na sua cabeça, beleza? Então, se a gente for comparar aqui, né, a nossa função anterior, você pode ver o nosso método de pagamento era um string, né, ou seja, aceitava qualquer texto, né, erro de digitação ia passar batida aqui. Se você tiver um novo método de pagamento, ninguém vai estar avisando ali, né? O compilador às vezes não vai conseguir, não vai pegar, né? E os dados acabam ficando aí separados da lógica do teu programa. E com o INAM você vai realmente se sentir mais seguro, né? Então, sei lá, se você estivesse definindo uma... Então, e aí você pode combinar, né? Deixa eu só mostrar mais um exemplo, né? Porque digamos que a gente tivesse aqui uma struct que fosse compra, né? E aí, a compra vai ter um método, pagamento, que é de que tipo? Do tipo método de pagamento, beleza? Com isso você consegue utilizar realmente encadeando aí várias estruturas de dados em Rush, né? E o compilador vai ser seu maior amigo aqui nesse caso, né? Cada variante aí vai carregar seus próprios dados, né? E cada propriedade de dentro de uma struct vai ter um conjunto já específico de variantes que na hora que você for chamar um pattern match para fazer a validação ali, você já vai ter certeza do que pode e do que não pode utilizar nesse caso. Então, resumindo, e não é a forma aí do Rush de representar algo que pode ser uma coisa ou outra, né? Então, pagamento é Pix ou cartão, ou é boleto, ou é débito. Não é os três ao mesmo tempo e também não é nenhum.
né? Ele vai ter que ser exatamente um desses, né? Não adianta a gente inventar nenhum tipo aqui que o compilador não vai aceitar, né? E quando você combina o Enum com o Match, o compilador ele vai virar o teu parceiro aí no dia a dia. Ele vai garantir, né, que você nunca esqueça de tratar nenhum caso específico, né? E em um sistema de pagamento, você imagina aí que esquecer um caso desse aí poderia significar, sei lá, perda de dinheiro, né? Então, o Rush ele não vai, simplesmente não vai deixar que isso aconteça, beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Se você ainda não segue o canal, siga o canal, porque toda semana aí sai no mínimo 3 aulas sobre o Rush. O curso está só sobre no início, eu vou cobrir muita coisa. Eu tenho contribuído aí para a linguagem Rush, estou aprendendo bastante, então vou trazer muito conteúdo aqui para vocês. E é isso, envia aí pro teu amigo que quer aprender Rush também, ou se você acha que ele precisa programar melhor, né? Envia para ele que ele vai conseguir aprender bastante coisa aqui também, beleza? Deixa o teu like, se inscreve aí no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!